E aí, vamos lá. Quero falar hoje sobre um assunto de Marte. Vamos olhar Marte como o deus da sexualidade, não apenas da guerra. E vamos unir o que sexualidade tem a ver com guerra. Marte ele representa aquela parte nossa que quer conquistar e nos defender. O que você sente vontade de fazer na sua vida? Isso seria a expressão de Marte. Todo mundo tem uma vontade, um direcionamento. A gente inaugura o zodíaco com o nosso corte lá da nossa mãe. Então a gente nasce já cortando alguma coisa e abrindo caminhos para poder começar a construir a nossa jornada, lá no nosso nascimento. Então esse corte, esse movimento, eu poderia dizer que ele é a nossa base. A partir dessa base, nós conseguimos trilhar o nosso caminho. Então ela é extremamente necessária. Sem essa base representada por Marte, a gente não conquista nada. A gente simplesmente é levado pela vida. Então aqui a gente vê a grande importância em desenvolver esse princípio na nossa vida. E o que tem a ver sexualidade com isso? Vamos lá. À medida que a gente entra na puberdade, por exemplo, que a gente começa a observar que a gente tem algumas atrações por determinadas pessoas, essas atrações têm um significado. Se a gente for olhar apenas pelo nosso lado animal, a gente vai dizer o seguinte: eu me atraio por aquela pessoa, eu tenho interesse em me envolver com aquela pessoa e satisfazer uma vontade corporal e ponto. Então a gente vai estar suprindo um instinto natural a todo ser humano e não vai avaliar por que aquilo acontece. E isso é papel de Marte. Então aqui a gente entende como o deus da sexualidade. Então a nossa sexualidade, ela pode ser vista como uma bússola. Eu comentei isso brevemente lá em Áries. Qual é a direção que você sente vontade de seguir? Geralmente essa direção ela não passa por crivo intelectual. Ela simplesmente se manifesta como é e você sente vontade de ir naquela direção. Não quer dizer que você realmente vá, mas aquela vontade ela se manifesta e você a observa. Então a partir disso a gente se movimenta. E aí aqui a gente entende Marte como deus da guerra, porque a gente vai estar lutando por nós mesmos. Ao mesmo tempo que ele é o deus da sexualidade, porque ele expressa essa vontade que simplesmente acontece. A sexualidade humana ela é um mistério. E eu diria que é um dos pontos de maior curiosidade para muita gente. Por que você sente atração por uma pessoa e não por outra? Então a atração sexual que a gente sente por alguém, ela simplesmente se manifesta. Ela acontece, é aquilo. E aí a partir disso, a gente chega na conclusão de que a orientação sexual de uma pessoa, ela não é escolha. Quando a gente fala opção sexual, a gente pode dizer que a pessoa pode optar com quem ela dorme. Mas a orientação sexual, a pessoa não escolhe. Ela simplesmente se manifesta numa direção. Então, o mistério da sexualidade, porque uma pessoa é homoafetiva ou heteroafetiva, a resposta é simples. Ela simplesmente se manifesta como é. Esse é o nosso Deus da guerra, da sexualidade. Ele quer desbravar aquele caminho, ele não pede autorização. E o objetivo não é simplesmente identificar a sua orientação sexual. Se você sente atração por determinada pessoa, por homem ou mulher, seja você homem ou mulher, maravilha, primeiro passo foi identificado. Grande parte das pessoas não seguem esse impulso base em direção ao que elas sentem vontade. Se a pessoa não segue a vontade mais básica dela, da existência dela, ela não vai conseguir se sentir realizada em momento algum da vida. Por mais que ela conquiste o mundo, se ela não segue essa base, ela não segue o princípio da própria vida. E voltando, o objetivo não é simplesmente se sentir atraído por alguém e ir atrás e se envolver com a pessoa. Isso seria a gente se movimentar apenas seguindo o nosso instinto. Não está errado, mas o objetivo é a gente sublimar isso e se espiritualizar. Nunca negar, mas compreender. Como a gente está falando do lado escorpião de Marte, o mais próximo que a gente consegue chegar de outra pessoa em fusão é a partir do sexo. Mas não dá para passar disso.
Então, por que que a gente sente essa atração e por que que a gente faz o sexo com outra pessoa? Num sentido evolutivo, aquela pessoa do qual você se atrai, seja você homem e se atrai por homem ou mulher, seja você mulher e se atrai por mulher ou homem, aquela pessoa do qual você se atrai, ela representa alguma questão do qual você precisa integrar no seu ser. Simplesmente isso. E quando a gente sente essa urgência do sexo, nosso lado animal está nos levando naquela direção, é um sinal de que aquela pessoa tem algumas questões, sejam características físicas, de personalidade ou o que quer que seja, que o seu ser quer que você integre em você também. Dando um exemplo, um homem se atrai por uma mulher, e aí ele se atrai sexualmente por ela e deseja se relacionar com ela. O que que isso representa? Se a gente for olhar só o lado animal, é uma satisfação que a pessoa quer suprir. Mas se a gente for olhar num sentido mais evolutivo, mais racional, a gente vai entender que aquela mulher do qual o homem se atrai por ela, ela representa alguma questão que ele também precisa desenvolver nele mesmo. A atração sexual é como se fosse o ápice do que a gente pode encontrar no contato com outra pessoa. Se esse homem se atrai por essa mulher devido à sensibilidade que ela representa, é um sinal de que o sexo quer que ele atraia para a vida dele a sensibilidade e desenvolva mais essa parte. No caso das mulheres, se a mulher se atrai por um homem mais agressivo, é um sinal de que ela precisa desenvolver um pouco mais da agressividade dela. O lado animal dela está chamando para isso, o lado Marte, a bússola. Ela vai e se envolve com aquela pessoa, só que se ela se envolver apenas num sentido corporal, ela não compreende por que que aquela atração está acontecendo. E aí simplesmente vai buscando a satisfação instintiva. E isso não necessariamente faz com que a gente se espiritualize. A gente permanece muito numa questão animal inerente ao ser humano. O que acontece é que essa atração, mais uma vez falando, ela não é uma escolha, ela se manifesta. E se ela se manifesta, é um sentido que a gente pode encontrar na nossa vida. E se você segue aquela direção, de alguma forma você vai estar suprindo uma necessidade psíquica sua que você não necessariamente se dá conta. Então, quando a gente fala de escorpião, a gente está indo para o nosso inconsciente profundo. As coisas se manifestam desse inconsciente profundo, mas o objetivo é a gente procurar entender por que que isso acontece. Uma mulher que se atrai por uma mulher, por exemplo, o que que aquela atração sexual e que aquele envolvimento precisa trazer para ela como evolução? Um homem que se atrai por um homem, por que que isso acontece? Por que que ele sente vontade de se relacionar intimamente com outro homem? O que que aquele outro homem representa para ele num sentido evolutivo? Como uma pessoa que vai agregar uma parte que ele não reconhece nele mesmo. Então o sexo é a manifestação desse desejo, dessa vontade para a gente ampliar a nossa consciência. É o mais básico de todos os desejos que a gente tem. O que acontece é que se a gente se atrai obsessivamente por uma pessoa, que é tema de escorpião também, a gente não sublima o entendimento daquela atração. Por que que aquela atração acontece? O que que precisa ser compreendido na sua evolução? Então, no geral, quando a gente fala de Marte, a gente está falando da nossa sexualidade. Uma pessoa que não segue a própria sexualidade, como ela se manifesta, e quando eu falo de seguir essa sexualidade, não é simplesmente agir em direção sem querer compreender por que que acontece e como acontece. A pessoa ela não desenvolve, ela não satisfaz o nível básico da existência dela e nada mais vai ser satisfatório. Então, assim, a manifestação da nossa sexualidade, a gente começa a encontrar lá em Áries, porque a gente nasce e a gente encontra o signo de Áries, que representa a nossa respiração, já falei isso. Mas aqui em Escorpião a gente vai para o profundo. Por que que isso acontece? A gente vai para os nossos mistérios. Qual que é a necessidade de fusão que você busca com outra pessoa a partir do sexo? Por que que isso acontece? E aí é uma investigação mais fria, porque a gente já está no elemento água. O que acontece em relação à homoafetividade, por exemplo, é que a sociedade reprime e joga como um tabu. Se joga como um tabu e a pessoa não enfrenta aquilo,
ela não se realiza, e uma pessoa que não se realiza é uma pessoa facilmente controlável. Então ela fica refém do sistema, ela fica refém de autoridades, ela fica refém de outras coisas senão a própria vontade, porque ela tem medo de enfrentar esse tabu, e isso faz com que ela não encontre o próprio sombrio, e não encontrando o próprio sombrio, ela não consegue realmente crescer e se desenvolver espiritualmente. É um assunto um tanto denso, profundo, mas ele é a nossa base. Uma sexualidade mal resolvida é uma pessoa que não se realiza. E quando eu falo dessa realização, não é necessariamente uma pessoa ser bem-sucedida na carreira e ter uma vida financeira boa, um relacionamento bom. Eu tô falando do nível básico mesmo do ser humano. Uma satisfação de estar encarnado, de estar na vida. Isso tudo começa sendo expressado por Marte. Se você não defende a sua sexualidade como se você estivesse defendendo uma guerra sobre a sua própria vida, você se mantém uma pessoa sempre enfraquecida. E quando a gente fala de Marte, a gente fala de força. A gente fala do nosso lado guerreiro. Ele vem primeiro porque ele abre caminho.